Aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, em primeiro lugar, não responde diretamente à pergunta deste homem, desta pessoa que ele foi ao encontro. Jesus retorna uma pergunta para ele: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. O que Jesus então quer, não respondendo à pergunta, mas retrucando com outra pergunta? Jesus quer saber daquele homem se aquele homem o conhece. Jesus quer saber daquele homem se aquele homem tem ideia de quem ele é. E Jesus diz: olha, só Deus é bom. Jesus está dizendo então: eu sou Deus, eu entrei na tua vida. E agora tu me perguntas
como fazer para chegar ao céu? A primeira questão, amados irmãos, ela já nos coloca diante de uma nova perspectiva. Para chegar ao céu, nós precisamos conhecer profundamente a Jesus Cristo, conhecê-lo como Deus, conhecê-lo como Senhor da nossa existência, não conhecê-lo somente por ouvir dizer, não conhecê-lo somente em terceira pessoa, porque outros conheceram e me falaram dele. Chega ao céu quem primeiro conhece Jesus. Mas Jesus vai mais adiante. Jesus então começa a responder diretamente à questão. Você quer ir para o céu? Então cumpra os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E Jesus então cita os mandamentos. E aquele homem responde: isto eu já faço desde a minha juventude. Aquele homem era um homem bom, era um homem que conhecia Jesus, era um homem que conhecia os mandamentos, era um homem que vivia a lei de Deus. Então Jesus agora pode lhe propor o terceiro elemento para chegar no céu. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e depois volta e te coloca no meu seguimento. Foi então aí que aquele homem encontrou a barreira. Foi então aí que aquele homem não pôde trilhar o caminho do céu. E o Evangelho diz, ele tinha muitos bens. O problema não estava na quantidade de bens que aquele homem tinha. O problema estava no valor que aquele homem colocava nos bens que possuía. Para ele, os seus bens eram tudo. Para ele, os seus bens eram considerados como a essência da sua existência. E por isso ele não podia abrir mão de tudo que tinha. Por isso ele não podia fazer caridade com o que tinha e assim livre se colocar ao serviço do Mestre. Por isso aquele homem deixou o caminho do céu para continuar no caminho dos bens deste mundo. Aquele homem deixou de lado a prática da caridade para viver atacado, para viver agarrado aos seus bens. Amados irmãos, Jesus nos propõe para nós, nesta manhã, um coração desapegado aos bens terrenos. Um coração capaz de valorizar o reino de Deus. Um coração capaz de se desfazer das coisas do mundo para adquirir um tesouro no céu. É bem verdade que não precisamos nos desfazer dos bens que possuímos. Porém, não podemos jamais colocá-los como um valor absoluto na nossa vida. Não podemos jamais colocar os bens terrenos no lugar de Deus. Aqui está o problema deste homem. Ele foi incapaz de se desfazer das coisas que possuía quando ouviu o chamado de Cristo. Ele colocou sempre outras coisas no lugar do Senhor. Também nós, amados irmãos, podemos correr o risco, cair na tentação de colocar outras coisas no lugar de Deus. Colocar um passeio no lugar da Santa Missa, colocar um feriado prolongado no lugar da Santa Missa, como infelizmente nós estamos vendo hoje. Hoje caiu um pouquinho a frequência da nossa paróquia. Podemos colocar pessoas no lugar de Deus. Não, eu não vou para a missa porque o meu marido, a minha esposa não vai. Podemos colocar também 1000 outras coisas que ocupam o lugar de Deus e nos distraem do caminho do céu. Então fica para nós hoje o alerta de Jesus.
Você quer entrar no céu? Não se apegue a nada neste mundo. Aliás, use as coisas deste mundo para que elas te ajudem a alcançar o reino dos céus. Aí, e somente assim, você terá um tesouro no céu, porque você não fez das coisas deste mundo um tesouro onde estava o teu coração, mas simplesmente recebeu com gratidão as coisas que Deus te deu e delas fez um caminho para a vida eterna. Supliquemos a Virgem Maria que nos ajude a ter um coração como o dela, desapegado. Ela que na proposta do anjo imediatamente disse sim ao Senhor. Que ela nos ajude também nós a dizermos sim em todas as ocasiões da nossa existência. Fiquemos de pé. Creio